Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Raquel Andreata. Se você quer de paraquedas, prazer! Eu sou advogada, vivo aqui em Portugal desde 2014. Vim para estudar, me apaixonei, nunca mais quis voltar para o Brasil, não é? Quer dizer, mentira, voltei para o Brasil para passear. Hoje tenho negócios no Brasil também, então tô cada vez mais próxima do Brasil, principalmente porque os meus clientes são do Brasil, a maioria querem vir para Portugal. Querem viver em Portugal de forma segura, de forma eficaz, atendo muitas pessoas todos os dias em consultoria e me sinto cada vez mais próxima do Brasil. Amo meu país, mas me apaixonei tanto por Portugal que resolvi construir uma vida aqui. Pois é, 9 anos passaram e cá estou eu em terrinhas lusitanas aí e não pretendo voltar definitivamente pro Brasil tão cedo. Pois é, só pra passear mesmo, né? E você, quando estiver aqui em Portugal, tenho certeza que você vai sentir falta de algumas coisinhas no Brasil. E toda vez que você for pra lá, você vai ser igual eu, apaixonado pelo Brasil. Hoje você quer deixar o país, mas eu tenho certeza que em breve você vai sentir muitas saudades. E se você tá aqui porque você quer se mudar pra Portugal e você quer empreender em Portugal, então o vídeo de hoje é pra você. A gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre visto D2. Fica aí que a gente já volta. Voltando aí pro tema do vídeo de hoje, é empreendedorismo em Portugal. Pois é, né? Eu ajudo muitos imigrantes, já abri diversas empresas aqui em Portugal para pessoas que queriam empreender em terras lusitanas. Então, se você tem esse interesse, eu vou explicar para você um resumo da ópera de como funciona o empreendedorismo, o que significa vir para Portugal como empreendedor, quais são os requisitos que você precisa cumprir e como é que você precisa se preparar financeiramente, porque o financeiro, ele é muito importante. Então, a gente vai dividir esse vídeo em etapas, e a primeira etapa a gente vai falar sobre abrir a empresa e o visto de empreendedor. Eu vejo que tem algumas pessoas que me procuram, que fazem consultoria comigo, cada vez menos, porque aqui no canal tem muito vídeo que fala sobre esse tema, mas no começo, né, quando eu não tinha tanta informação disponível para esse tipo de visto, até porque eu vejo na consultoria quais são as dúvidas de vocês e trago essas dúvidas, né, aqui pro canal em formato de vídeo para que vocês possam entender, né, um pouco melhor e cada vez ganhar mais conhecimento. É que algumas pessoas achavam que para solicitar um visto de empreendedor para Portugal, elas utilizariam a condição delas atual de empreendedoras no Brasil para vir para Portugal. Isso não é verdade. Para você pedir um visto de empreendedor para Portugal, você precisa ser empreendedor aqui, ou seja, abrir uma empresa antes de solicitar o visto. Teve uma época que o visto de empreendedor, ele não era necessário abrir a empresa. Você fazia um plano de negócio e se esse plano fosse aceito, você estava autorizado a vir para daí abrir a empresa. Só como muitas pessoas vinham e não abriam a empresa, né, tinham um visto aprovado e depois não abriam a empresa aqui em Portugal, eles decidiram que a abertura prévia, né, e o envio da documentação da empresa que foi aberta em Portugal era uma condição necessária para o deferimento do visto de empreendedor. E assim o fez. Em tempos atuais, se você quer empreender em Portugal, antes você tem que abrir empresa. Raquel, mas é possível abrir uma empresa sem estar em Portugal fisicamente? Sim. Nosso escritório oferece esse trabalho, mas você, antes de mais, tem que fazer o NIF, o número de identificação fiscal. Com o NIF, passaporte, e mesmo que você não resida em Portugal, você pode ser o sócio, único sócio ou um dos sócios de uma sociedade comercial em Portugal sem problema nenhum. Uma dúvida que as pessoas perguntam muito: serve abrir atividade nas finanças para fazer o visto D2 de empreendedor? Não serve, ok? Para abrir atividade nas finanças, a gente está falando do visto D2 trabalhador independente. E esse visto, que é diferente do D2 empreendedor, ou seja, o D2 tem dois subtipos: para o empreendedor e para o trabalhador independente. O trabalhador independente tem que ter uma promessa de contrato de prestação de serviço para pedir o D2 independente. Ele não pode apenas abrir atividade nas finanças e pedir o visto. Ele tem que ter o contrato para solicitar, ok? Então, dito isso, se a gente está falando do visto D2 empreendedor, abrir a empresa é o primeiro desafio. Uma vez que a empresa esteja aberta, a gente tem um segundo passo: abrir a conta bancária da empresa, porque toda empresa precisa de uma conta bancária. E para o visto, você vai ter que mostrar o extrato da sua conta, em que nele deverá estar presente o capital social da empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso planejamento financeiro, além dos custos para abrir empresa, né? Tem taxa, a taxa hoje para abrir uma empresa em Portugal são 360 euros, mais o que você vai gastar com advogado, o que você vai gastar com todas essas diligências, né? Mas colocando aqui, sem contar com essas despesas de advogado, de cartório, de taxas, vamos falar dos valores que você precisa ter para dar o start aí, né? Primeiro,
Depende do tipo de negócio. O capital social da empresa, que é o valor que tem que estar disponível na conta, ele é um valor que vai depender do tipo de negócio que você se propõe fazer em Portugal. Se você se propõe fazer aqui um negócio digital, você quer abrir um e-commerce ou você quer vender as suas consultorias através da sua empresa, então você vai precisar de um capital social baixo, porque a sua empresa não necessita de muito dinheiro para começar as atividades dela, certo? Agora, se você vai abrir um restaurante, se você vai abrir uma indústria, então talvez você precise de mais dinheiro. Raquel, e como que eu vou explicar para o consulado que o valor que eu estou colocando na conta é o valor que eu preciso para o meu negócio? Através do plano de negócios. Então, o plano de negócio, ele tem um esqueleto próprio ali, né? Que tem que ser desenvolvido de acordo com aquelas regras. E lá naquelas regras você vai explicar o que você vai fazer, quem são os sócios, qual que é o objetivo do negócio, qual que é o plano de crescimento do negócio. Aí sim, o capital social que você dispõe na conta da empresa vai ser justificado através desses segundo elemento necessário para o visto de empreendedor, que é o plano de negócio. O primeiro elemento é o que a gente acabou de conversar, a abertura da empresa e da conta bancária com o capital social, tá? Então, o primeiro elemento é essa estrutura empresarial, o segundo elemento, o plano de negócios. O terceiro elemento são os indicadores do sócio, né? O que o sócio fazia no Brasil, de onde veio esse dinheiro que ele está investindo aqui em Portugal, quem é essa pessoa, quais são as habilidades dela e toda a documentação pessoal do sócio para que ele possa solicitar o visto. Se essa empresa tiver um ou mais sócios, todos os sócios também podem pedir o visto para Portugal sem problema nenhum. Eu já fiz visto, inclusive, em que existia uma empresa e mais de um sócio pedindo simultaneamente o visto para vir para Portugal, tá? Então, enquanto isso também, a gente não vai enfrentar grandes problemas para solicitar o visto para mais de uma pessoa, tendo em vista a mesma estrutura empresarial, sem problema algum. Obviamente, desde que se justifique, né, gente? Vocês vão abrir uma empresa com capital social de 1.000 euros para 30 pessoas, né? 30 sócios virem para Portugal. Aí vai ficar meio estranho. Mas a gente tem que ter um pouquinho de bom senso aqui na hora de estruturar tudo isso e fazer acontecer, porque a tendência é dar certo sim, desde que o seu processo esteja tudo muito bem explicado. Nessa conjuntura do sócio, a gente precisa que o sócio tenha uma conta bancária pessoa física para comprovar a subsistência dele. Portugal entende que se você vem para cá empreender, então você não pode querer viver do negócio que vai começar, porque todo negócio que começa demora um pouco para criar atração e aí a partir disso poder sustentar os seus sócios, certo? Então, o mais adequado aqui é que você tenha uma poupança para 12 meses de subsistência, ou seja, 12 salários mínimos, fazer esse cálculo, 12 vezes o salário mínimo de Portugal, hoje 760, previsão para 2024, 820, que o valor de 12 vezes esteja depositado numa conta bancária portuguesa, para que você, sócio dessa empresa, diga, olha, não preciso do dinheiro da empresa para sobreviver, eu tenho um caixa de sobrevivência. Se você trouxer familiares, você tem que comprovar a subsistência dos familiares também, se você for fazer visto de acompanhamento. Se você tem esposa ou esposo, mais 50%. Se você tem filhos menores, mais 30% para cada filho menor. Esses valores, preferencialmente, através da conta bancária. Mas existem outras formas estratégicas também de comprovar a subsistência, se não for, né, da subsistência da família, não for através da conta bancária. Se um dos cônjuges trabalhar, tiver um rendimento periódico, estável, regular, que comprove essa condição, também dá para utilizar. Mas isso é um tema mais complexo que a gente tem sempre que analisar caso a caso. Quando eu faço uma consultoria prévia com o cliente para avaliar, né, a estrutura dele, para ele pedir um visto, a gente vê isso, vê se tem algum rendimento periódico, estável, regular, que possa ajudar e fornecer elementos aqui para a comprovação de meio de subsistência, para cair um pouco esse valor em conta, porque a gente sabe que ter toda essa disponibilidade, ela é bastante dinheiro, é complicado. Porém, se você planeja mudar de país, se você planeja viver em Portugal, pagar as rendas, né, os aluguéis que estão sendo cobrados aqui hoje, conseguir um contrato, pagar o calção, dar as rendas adiantadas que são necessárias, é bom que você tenha mesmo uma boa poupança, tá, gente? Não façam loucuras, não queiram vir para Portugal com pouco dinheiro, porque você vai precisar desses valores para se estabilizar no país, para ter segurança aí com a sua família. E esse começo, ele é complicado, não é fácil, tá? Não quero enganar ninguém aqui. O começo do empreendedorismo em Portugal é complicado, sim, tá bem? Reunindo aí esses elementos, né? O elemento da empresa, o elemento do plano de negócio, o elemento dos sócios e os elementos sócios, né? Você vai pegar esse compêndio de documentos e vai enviar para o consulado que vai analisar. Hoje, o tempo de análise tem sido de 45 dias, mais ou menos. Mas o tempo que o consulado diz, né, que a legislação diz,
é de 60 a 90 dias. Atualmente, o Brasil tem sido um país ótimo para pedir visto, apesar da dona VFS aí nos trazer algumas coisas que a gente fica, meu Deus, de onde veio essa ideia? Entre trancos e barrancos, eu que tenho o costume e a experiência de fazer vistos utilizando consulados em todo lugar do mundo, mesmo já fiz para quem vive nos Estados Unidos, para quem vive na Irlanda, para quem vive até no Japão. Eu posso te dizer que os consulados do Brasil estão de parabéns, nota 10. Estão ágeis, estão reportando aí as situações, né? Quando a gente precisa, manda e-mail, eles respondem. Então, tô muito satisfeita, tô muito feliz. Se você tá no Brasil, então, você tá com tudo pronto para pedir o seu visto numa velocidade que eu não tenho visto acontecer em nenhum outro consulado do mundo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Mais uma vez, aproveito para deixar claro que os contatos para entrar em contato comigo aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, encaminha para um amigo que queira empreender em Portugal, encaminhe para sua família, curta, comenta, faça, né, e ajude que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Um beijo grande e até a próxima!